The obscure hand I'm moving, fingertips straight to new string. Lurking about unknown, the ghost you will move limbs that I do win when I boost the trim. Você está no Desvendando Código, o videolog que é um bate-papo informal entre uma bailarina e um convidado a respeito de temas que são de interesse da área artística. Mas a grande novidade mesmo é que a partir de agora a gente quer pedir para você que grave vídeos respostas. Vamos por parte, assiste primeiro o vlog, vê o que a gente tem a dizer, vê o que desperta em você, grave seu vídeo e posta lá na página do Desvendando Código do Facebook. E depois você compartilha esse vídeo na sua página e chama os seus colegas e pede para eles gravarem vídeo resposta também. Esse videolog, esse projeto, é uma ideia para ser construída junto. Então, a gente começa o assunto aqui, começa a reflexão do lado de cá e você continua ela aí. Vamos junto? Tô esperando o seu vídeo resposta. Videolog Desvendando Código ano 3. Choosing for you. Estamos no Desvendando Código, que é um videolog, um bate-papo entre uma bailarina e seus convidados. E hoje eu quero conversar com a doutora em arte cênica, Cristina Fornatiari, que tem também um trabalho super interessante em performance. E é sobre performance que eu gostaria de conversar com a Cris hoje, porque a performance, ela dialoga muito com outras formas de arte, como a dança, teatro também, né? Eu queria que você apresentasse essa educação. Bom, eu venho da área do teatro, né? Eu tenho uma formação em teatro, meu mestrado e doutorado são na área de artes cênicas, mas eu sempre trabalhei numa linguagem muito híbrida, que é o trabalho em performance. Então, na interseção com as artes visuais, com a dança, né, com o movimento corporal, com a antropologia, enfim, a performance ela é uma arte guarda-chuva, digamos assim, né, que ela cabe várias abordagens. E o meu trabalho tem um foco que são as questões sociais e políticas. Então, são trabalhos que sempre estão ancorados em alguma faceta da realidade, né? Não são trabalhos ficcionais, eles apresentam sempre uma relação muito concreta com o cotidiano, com as questões sociais, políticas, questões que a nossa sociedade esteja atravessando no momento. Eu acho que a cena contemporânea, ela vem cada vez mais destruindo essas barreiras, né? Então, não tem muito sentido mais a gente falar só do movimento teatral, quando a gente tem nas peças também toda uma preocupação espacial, uma preocupação geográfica, e na performance também, né, se trabalha com a ideia de dramaturgia, enfim, está tudo muito junto. Esse que eu fico... que eu acho interessante, que ao mesmo tempo me confunde um pouco na performance, porque se eu assisto determinada coisa, eu até no primeiro momento, por exemplo, consigo compreender se aquilo é uma performance, ou se é uma dança, ou se é uma atuação teatral. Mas eu não consigo definir, porque elas passam por alguns conceitos que são os mesmos, né? Permeiam todas as idades. O que seria, assim, não sei, a partir da sua experiência, uma coisa que você acha que caracterizaria bem, assim, um ato performático? Eu acho que a primeira diferença, vamos colocar assim, é a questão da representação. Porque a performance ela não está muito preocupada em apresentar algo que não está ali. Então, ela não vai fazer remissão a outro tempo, outro espaço, a um tempo do personagem, a um espaço do personagem. Ela está muito calcada no momento real, que o performance está vivendo.
forma ele é o personagem, ele se apresenta e se representa. Então essa barreira que ainda existe, né? A gente ainda vê muito no teatro, que existe um texto, que não é um texto que o ator está falando, é um texto que o personagem está falando, né? Eu acho que essa é a primeira diferença, assim, para a gente começar a entender, né? A performance, ela não trabalha nesse registro da representação, ela trabalha mais no registro do real mesmo. É uma ação mesmo. É uma ação. Eu descascando batata, essa é a minha performance. Sou eu, Cristina, uma mulher de Belo Horizonte, dentro de casa, mãe, descascando uma batata, sabe? Com tudo que isso implica, os riscos que isso implica. Performance tem a ver com isso? Olha, Ou tem não uma necessariamente? faceta que tem, né, que tem muito a ver com risco, com o limite do corpo. Né? Então tem uma série, principalmente quando a performance surgiu, nos anos 60, por aí, havia uma tendência muito grande de desafiar os limites do corpo. Então o risco estava presente nesse sentido, assim, do artista desafiar a natureza, né? De se colocar à prova. Mas tem outros tipos de risco também. Tem muitos riscos que não são físicos, os que envolvem o psicológico, as emoções, a memória do artista. Né? E os seus trabalhos, assim, tem algumas coisas que eu já vi você fazendo. Uma das últimas, por exemplo, é do Semente. Como chama esse trabalho? Ele chama Como Nasce um Estado. Nasce um Estado. Fala desse trabalho, por favor. Foi o seguinte, esse trabalho ele surgiu durante as manifestações de junho de 2013. E eu escrevi essa performance para um edital específico do Sesc Tocantins. Então eu comecei a pesquisar como que o Tocantins surgiu, que é o estado mais recente do Brasil, né? E aí eu comecei a ver que o Tocantins tinha passado por um século de manifestações, assim, em massa, das pessoas indo para a rua pedindo a emancipação do Tocantins, porque ele fazia parte de Goiás. Quando o Brasil foi fundado, a verba não chegava no norte. Então o Tocantins ficou muito tempo relegado mesmo, sem verba, passando grandes dificuldades. E essa era a razão deles quererem se separar. E aí eu comecei a falar, eu quero fazer uma performance sobre isso, porque reflete o movimento atual do Brasil, né? Que é o movimento de protestos, do povo indo para a rua, pedir o que eles querem de mudança. E então eu construí esse corpo com sementes de girassol. O motivo das sementes de girassol é que o Tocantins ele é conhecido como o estado girassol. O símbolo do Tocantins é o girassol. Tanto que quando você vai lá, a praça que tem a prefeitura de Palmas é a praça do girassol, a principal avenida é a avenida do girassol. Então eu peguei o girassol porque é um elemento que materializa o Tocantins, né? Então isso tudo foi juntando e acabou se transformando nessa performance, onde eu tenho uma assistente que ela distribui giletes ao público e eles vêm destruindo esse invólucro, né? Completamente Você está completamente tapada por semente de girassol. isso, o rosto, eu não enxergo nada, todos os membros, enfim. E são 45 quilos. Então o corpo ele fica deformado mesmo. E aí as pessoas vão contando, o público tem que agir nessa performance, eles precisam pegar o gilete e cortar, a semente cai e essa roupa dá origem ao nascimento, que ao mesmo tempo que é o meu nascimento, né, o sujo de dentro desse figurino, é também uma forma de falar desse nascimento, desse estado, da transformação, do estado de reivindicação, do estado de ação. Você fez essa performance lá no Museu da Vale, né? Foi. Eu não sei pra você, assim, mas eu achei super significativo essa performance. Porque é uma empresa que foi privatizada, esses
não sei você, mas eu fiquei fazendo essas referências e achei interessante. Eu já fiz essa referência, essa ligação, né, essa relação, em outro lugar também, mas eu acho que com a Vale fica mais feliz. É engraçado, porque eu tenho um outro trabalho que ele fala explicitamente da questão da exploração de metais, né, da mineração no Brasil. Que eu fico deitada num barco de metal, soterrada por pneus e só com a perna de fora. E aí eu mandei esse trabalho para um edital que estava sendo patrocinado pelo Museu das Minas e Metais, que fica ali também, né, no circuito. E eles escolheram esse trabalho. Eu apresentei esse trabalho vinculado ao Museu das Minas e Metais. Então, assim, a Vale, essas empresas que estão mexendo com o meio ambiente, de certa forma, por outro lado, elas também incentivam a própria crítica, né? Então, elas tentam atuar de uma forma equilibrando, até mesmo para limpar a barra delas, né? Eu acho, com a opinião pública, assim. Eu não sei se tem que conseguir ou não, mas eu vejo como importantes essas iniciativas, sabe? Eu, enquanto artista, poder mandar um projeto desse e ele ser selecionado, para mim significa muito. Eu acho que para a população também. A gente vive numa democracia e isso prova, né, que existe essa liberdade de criação e até mesmo de recepção dessa obra, né? Por exemplo, eu estou fazendo uma crítica direta à exploração de metal, mas estou trabalhando com verba que vem de uma empresa que explora metal, né? Então, eu acho que é o mínimo que eles poderiam fazer, e eles estão fazendo nessa cadeia, né? Claro que ainda não é o bastante, e também, se a gente for discutir política pública, tem outras questões, né? Muitas outras coisas, vira outro vlog. Porque também não sei se é eles que têm que decidir, né, que eles vão investir. Acho que um dos problemas que fazem com que as leis de incentivo não funcionem talvez seja esse. Mas são encontros engraçados, né, como essa relação que você faz. Nossa, você está fazendo uma obra que fala da posição política do povo poder ter atitude dentro de uma empresa que foi privatizada, né, que não é mais do Estado. Como que fica isso? Então, são questões mesmo para a gente discutir. O que eu achei mais legal de fazer essa performance lá no Memorial é como ele fica bem na Praça da Liberdade, e eu fiz na porta da entrada, na entrada do prédio. Teve muita gente que estava passando ali, que entrou para ver o que era e que participou. Então, eu consegui pegar um público que estava fazendo Cooper na praça, sabe? Um público que não necessariamente entraria dentro daquele espaço, mas que foi pescado, assim. Então, isso que eu acho bem legal dessa performance. Ela não tem muito como passar batido. As pessoas acabam ficando muito curiosas para ver o que é. É legal ouvir as pessoas, né? Os comentários do lado. Ah, isso é coisa do capeta, tudo não, você que falou. Saiu correndo. Teve uma pessoa que me cortou na hora de, né, fazer esse corte com a lâmina. Errou a mão e aí me cortou mesmo. Mas tudo bem pensado, assim. Essa questão de ter o gilete porque eu acredito que as lutas por direitos sociais, elas não vêm de mão beijada, né? Esses direitos, eles não chegam assim gratuitamente. Tem muita luta, é violento o processo. Então, eu também queria colocar um elemento de violência, de risco, uma agressividade, né, na ação. Não precisa ser cortada sempre, né, Cris? Mas assumir esse risco também, né? Exatamente. Tem um texto que eu li no livro, nesse último livro que você lançou agora, que você está como coordenadora do livro? Organizadora. Como organizadora do livro. E aí tem um texto seu nele lá, que fala de um trabalho onde você fala do funk, da inclusão do funk nas escolas, não é isso? Você faz algumas perguntas do porquê
Não, vai, me explica melhor. Você faz, acho que 4 perguntas, né? Do porquê que a gente Na verdade, poderia ter o funk na escola. são 4 coisa assim. tentativas de resposta, né? Eu trabalho numa instituição que chama CAPUT, Centro de Atenção e Proteção ao Jovem Usuário de Tóxicos, que é uma instituição que ela recebe menores de idade, a maioria deles é em cumprimento de medida socioeducativa e todos com problema de dependência tóxicas, né, as substâncias diversas, a maior deles é crack e cocaína. E esses jovens, eles chegam pra gente com uma referência muito forte do universo do funk. E aí, eu já ouvi em alguns eventos e conversando com pessoas que trabalham a educação de jovens, falando, não pode ter funk não, porque esses jovens já escutam funk o dia inteiro, o que adianta você chegar na escola e a gente apresentar de novo funk para eles, não vai funcionar. E eu trabalho com uma outra perspectiva, e é isso que eu tento explicar nessas 4 tentativas de resposta do texto. Por que eu não excluo o funk das minhas aulas? Por que eles chegam com essa proposta e eu abraço? Então, a partir de onde que eu justifico essa presença, né? E aí eu vou falando, primeiramente, a questão antropológica do funk, né? Eu acho que o funk, ele surge de um lugar específico e ele vem trazendo todo o contexto desse lugar, né? Então, se a gente for analisar o que as letras falam, a própria dança, tá tudo condensado ali, né? A fricção dos gêneros, a segregação urbana, né? As questões econômicas, religiosas dessas populações. Então, o funk acaba sendo uma forma de resistência para eles, né? De como falar da nossa comunidade numa linguagem que a gente entende, que a gente reconhece. E aí, se eu chego numa oficina e excluo isso desse jovem, falo, não, aqui não tem funk, eu estou excluindo esse jovem. Simbolicamente, eu estou falando, aqui não tem lugar para você. Então, não posso fazer isso. Preciso acolher essa manifestação. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto é que, muitas vezes, esses jovens querem se identificar e querem dominar essa linguagem, porque é essa linguagem que vai chegar lá na comunidade onde ele está. A comunidade pode achar bonito os quadros que esse jovem pinta, mas ela vai engajar e vai dançar quando esse jovem está compondo uma letra de funk e está cantando no baile. Então, né, a gente... eu acredito muito que a metodologia com a qual a gente trabalha em arte e educação, ela tem que se moldar ao meu indivíduo, e não o indivíduo se moldar à minha metodologia. Então, eu sempre busco, obviamente, eles não vão repetir exatamente o funk lá de fora dentro da minha oficina. A gente vai, de alguma forma, desconstruir, a gente vai criar em cima disso, a gente vai refletir o que essa letra está falando. E aí a gente chega em conclusões interessantes. Por exemplo, a gente tem esse mito, né, da mulher sexualmente ativa, empoderada, do homem que tem dinheiro, que tem carro. E justamente os jovens que eu atendo no CAPUT compõem letras de funk que falam da ausência disso. Que as meninas estão escrevendo sobre serem traídas, gravidez na adolescência. Violência doméstica. Isso. E dentro do funk também eles têm os segmentos, né? Tem os segmentos, tem também o funk consciente, que fala dessas realidades. Né? É muito fácil a gente pegar uma fatia desse movimento que é tão rico, mas que tem uma fatia que o mercado fonológico, a mídia explora, e a gente taxar que o funk é isso, né? O funk é muito mais que isso. E dá para trabalhar muito conteúdo artístico através de funk. Faz parte de uma camada enorme da população, assim. E ele explora a capacidade artística de várias formas, né? Sim. Estimula o pensamento, né? Estimula a atuação e várias outras coisas que tem a ver com o seu trabalho, né, Cris? Completamente. É interessante pensar isso. Como que traz isso para uma academia, por exemplo? Tem espaço? Pois é. A gente tem aqui, a gente está fazendo essa entrevista na FAI, né, a Faculdade de Educação da UFMG.
E a gente tem um grupo aqui que chama Observatório da Juventude, que ele é coordenado pelo professor Juarez Dairel, que trabalha só com funk e hip hop. Então, aqui na Faculdade de Educação, isso já tem 15 anos que o funk tem o lugar dele. Quando eu estava escrevendo o primeiro livro, que é sobre funk, eu fui em 2 congressos no Rio sobre pesquisadores de funk carioca. Então, são congressos que acontecem dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um dentro da música e o outro na antropologia. Que bom saber. Sabe? Então, a academia já abraçou. Teve um caso recente de uma aluna que passou em 2º lugar no mestrado de antropologia pesquisando funk e aí acabou indo para as mídias. E ficou parecendo que foi a primeira vez, né, que alguém entrou com esse tema dentro da academia. Mas não, esses grupos já existem desde que o funk surgiu com tudo no Rio, nos anos 80. Sim. Né, já tem o seu lugar garantido. Assim como o samba também, logo que surgiu, enfrentou preconceitos, mas a academia também já estava olhando, já estava percebendo que manifestação é essa. Né? Capoeira também, teve que cavar um lugar dentro da educação física. Né? E a gente vê que são todos movimentos que vêm da periferia, né? Que vêm dos pobres. Que vem do povo, né? Que vem do povo e que encontra tanta barreira, né? Barreira intelectual, talvez, né? Eu acho que até não dos intelectuais, mas da classe média. Não dos intelectuais assim, mas é porque, eu não sei, mas a sensação que eu tenho é que essas manifestações populares, elas são um processo que nasce do fazer mesmo, assim, né? A gente vai fazendo e vai construindo, não tem muito a questão da teorização em cima disso. Isso vem depois, eu acho, quando chega nas academias, nas pesquisas, né? No mais, é uma coisa do cotidiano mesmo, né? A gente entende na prática, assim. Totalmente. Até tentaram fazer uma escola no Rio para DJs de funk, mas não funcionou, assim. É uma coisa que você tem que ter o desejo para criar, né? Como é que você busca esse tipo de inspiração? Né? Você pode ensinar um cara a fazer uma mixagem, a fazer um sampler, mas ensinar para ele escrever uma letra, você tem que ter vontade, né? Tem que ter desejo. Ontem, por exemplo, eu estava dando aula lá no Caput. E aí a gente estava gravando um programa de rádio, que eu estou trabalhando com eles, com rádio teatro. E aí eu propus a gente fazer uma sessão que chama Dicionário da Quebrada, onde eles vão pegando os dialetos, as gírias e explicando para o ouvinte. E aí tinha uma das meninas que falou, não tô afim de fazer nada hoje. Eu falei, por que você não quer fazer nada? E ela, não, eu tô com muito sono, porque eu tô cumprindo medida, e lá eles me dão muito remédio psiquiátrico. Eu chego aqui muito chumbada e eu tô com muito sono. Eu falei, então vamos falar sobre isso? Vamos escrever um funk sobre isso? Ela, então tá. Aí ela começou a colocar no papel as ideias dela e no final da aula a gente tinha feito o funk da Tarja Preta, que é ela falando desse tanto de remédio que ela toma nessa instituição, né? Enfim, dos efeitos colaterais que ela sente disso. Então, às vezes a inspiração vem da falta de inspiração, né? Da onde você pensa que não vai vir nada, é justamente de onde mais tem coisa para vir. Né? Karnak tem uma música que fala sobre isso, né? O André Bujano, que fala, o refrão diz a inspiração vem de onde? E aí eles vão falando de várias coisas e uma delas é isso, às vezes a inspiração vem da não inspiração. Né? E acho que também é como é que você acessa essa inspiração. Que é isso, às vezes você encontra um caminho que a pessoa fala, então tá. Se eu pedisse para ela pintar um quadro sobre esse sono dela, esse efeito do remédio, talvez ela não conseguiria, mas através do funk ela conseguiu, que é uma coisa que está próxima dela.
tem que estar próximo, né, Cris? Tem que fazer sentido o tempo inteiro, você tem né? que construir uma ponte, né? A palavra metodologia, ela significa isso, caminho através. Quando a gente olha a origem da palavra, ela significa o caminho através. Então, é por onde você passa, é o que te vai guiar, é sua ponte. Não adianta eu querer levar uma metodologia erudita para os meninos cuja realidade não engloba aquilo. Demora um tempo para eu chegar lá. É possível chegar lá? Claro, mas o primeiro passo tem que ser uma coisa que dialogue. Senão cria uma barreira, né? A gente começou a falar de performance, entrou em arte e educação, e eu poderia ficar aqui conversando muito mais com a Cris. Mas agora eu preciso que você grave o seu vídeo resposta e continue essa conversa com a gente. Entra na página do Facebook e aí você posta a sua vídeo resposta lá. E eu te espero no próximo vlog. Obrigada. Choosing for you.